sou a Ângela. Oi, eu sou o Arthur. E você está assistindo Advento 3.0. Ih, cadê o Yuri pra falar toca a vinheta? É verdade. Toca a vinheta! E nesse vídeo, pessoal, o Yuri não pôde comparecer novamente por motivos de saúde. Está doentinho. Pegou zika do bagulho. Isso aí. Esqueci, muito doido. Nós não estamos gravando no estúdio, nós estamos gravando em outro ambiente. Outro ambiente. Porque somos vida louca. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. E a lição dessa semana vem com qual título, Ângela? E eu? E eu o quê? Não sei. É o nome da lição. E não eu. tem a parte do não sei, é só e eu. Isso. E a lição de número 10, agora eu não tenho que ficar trocando porque não tem mais como. É a lição número 10 agora. 10, já completou 2 mãos. Aí depois vai ter que mostrar os dedinhos do pé. Vai ser meio complicado, mas tudo bem. E essa lição, ela vem falando, né? Ela vem continuando a história de Moisés novamente. De novo. Logo após estabelecer o santuário terrestre, eles seguiram viagem novamente. Porém, o caminho se tornou mais difícil. Eles tiveram que passar por terras áridas, por caminhos pedregulhosos, Perigoso. por caminhos cheios de pedras e de difícil acesso, e tudo isso sob um calor escaldante. Que é deserto, né? Isso. E eles passaram por vários perigos durante o seu trajeto. E eles começaram a ter falta de fé neste momento que eles estavam passando por dificuldade. E o povo começou a exigir o quê? Eles queriam carne. Carne. Aquele negócio, aqueles carnívoros, sabe? Tipo, não aguenta ser vegetariano, gente. Porque Deus falou que eles iam ficar sem carne, pronto, acabou. Mas enfim, não tiveram carne porque Deus não queria que eles comessem carne. Sei lá. E daí, logo após 3 dias de viagem, eles... Peraí. Então, pessoal, logo após 3 dias de longa viagem, eles começaram a reclamar. Vieram muitas reclamações e... Aquela coisa típica de povo de Israel, sabe? E aí eles estavam clamando por carne. E eles estavam com um grande descontentamento. E vocês sabem que o descontentamento ele é contagioso. E isso foi passado para aquela multidão. Eles precisavam de uma alimentação que era adaptada às suas necessidades, às suas circunstâncias. Isso aí. Porque também ficar no sol escaldante, comendo carne, enchendo o bucho, não ia dar certo, né? E eles também não podiam ter tudo que eles queriam de mão beijada. Claro que não, né, gente? Eles deviam passar por certas Provações. E por essa razão, os israelitas foram privados de comer carne. Vale comentar que o pecado da gula, ele é um pecado muito provocante. Porque se você pensar bem, foi com a gula que entrou o pecado no mundo. Logo lá, quando a história estava com Adão e Eva, e sabe, né? Resumindo, Deu uma mordidinha e tal. a gente só tá nesse mundo de pecado Por causa de uma mordida. E Satanás utiliza isso até hoje para mantermos nós longe de Deus. Nós temos que seguir firmes aos nossos princípios. Também Você sabe que você tá cheio, mas você continua comendo. Ah, só mais uma batata frita. Não, batata frita é comum. Ah, só mais um franguinho frito ali não vai fazer mal. Só mais um pedacinho mais ali. mais um Oreo, mais um pacote de Oreo. Ah, só mais um pacotinho de Kit Kat. Coisa pouca. Pouca caloria, né? E aí, o povo, ele começou a duvidar de Deus, a duvidar de Moisés, começaram a falar: conseguirá Deus dar-nos de comer? Eles se perguntavam isso. E isso já tinha ocorrido uma vez antes. E eles ficavam clamando a Deus, se perguntando por que
deles não poder ter aquele alimento naquele momento e duvidavam que Deus não podia suprir eles de carne. Porém, Deus pode tudo, mas no tempo que Ele quer, que é o tempo certo. Vale lembrar que as pessoas que mais estavam reclamando, essas eram chatas mesmo, elas foram Mortas. Elas foram mortas por um Morridas. relâmpago. O que acontece? O povo reclamava tanto que Moisés, ele começou a duvidar do seu potencial. Ele clamou a Deus porque ele não aguentava tantas queixas e ele achava que não conseguia conduzir todo aquele povo com todas aquelas reclamações e indignações. Era uma responsabilidade grande demais para ele. E foi por isso que Deus interviu e mandou uma organização aí de 70 homens para poder ter uma administração, uma organização maior entre toda aquela multidão. Isso aí. Quando foram indicados esse pessoal todo aí, mais de 70 homens para poder auxiliar Moisés, e Moisés ele não tinha consultado Miriam e nem Arão, que eram as duas pessoas que tinham... Não é Arão. Arão. Foi Arão que eu falei. Você falou Arão. Então eu falei errado. Essas duas pessoas eram pessoas que tinham também grande importância e grande privilégio. Porque eles eram irmãos do líder, né? Então Ele não era... tinha certo privilégio. Arão era a segunda pessoa que Ele era tipo... mais se destacava entre aquele povo, porque é tipo um sublíder, juntamente com Miriam. Por causa disso, Miriam e Arão, eles ficaram com inveja, um ressentimentozinho ali, porque eles tinham aquela esperança de ter aquele privilégio realmente que todo irmãozinho assim dá, querendo ou não. Então, eles começaram a ter inveja de tudo aquilo. E começaram a atacar certos pontos da liderança de Moisés e essas coisas todas. E como eles eram como se fossem auxiliares de Moisés, ele achou que Moisés não estava gostando ou não tinha confiança no cargo que eles estavam exercendo. Porque Moisés tinha contratado 70 homens para ajudar e eles acharam isso injusto. Isso aí. E aí veio um pouco de inveja, né? E então, Miriam, ela começou a falar de Zípora. Que Zípora era a esposa de... E naquela época tinha todo aquele trem de linhagem, de onde vem, de pai, de descendente, de todo aquele treco lá. E Zípora, ela era midianita que vinha da linhagem de Abraão. Então ela era um pouco mais escura do que o povo de Moisés. Tipo Yuri. Então tinha aquele certo preconceito. Zípora. Então Miriam começou a falar de Zípora e aquelas coisas todas de cunhada. E como Jetro havia auxiliado Moisés na escolha dos 70 homens que iriam ajudá-lo, e como Jetro era pai de Zípora, Miriam ficou com ciúmes e inveja de Zípora porque ela havia, vamos dizer, intervido no cargo de auxiliar, de liderança, que era de Miriam e de Arão. Arão. Eva! Moisés, ele suportou todas as acusações dos irmãos em silêncio. Vale lembrar uma coisa que é muito importante. Moisés era o homem mais paciente daquela época. Era o homem mais paciente de toda a terra naquele momento. Naquela época. Falar a verdade, pra achar alguém paciente, É difícil. você tem que procurar bastante. Se esperar sua mãe atrasada 20 minutos já é difícil, né? Depois... Miriam foi tão fundo em sua inveja que Deus causou uma doença chamada lepra nela. Hanseníase. Lepra na época, né? Deus, ele chamou Moisés, Miriam e Arão até um determinado lugar. E ali ele desceu em forma de nuvem e ele perguntou pra Miriam:
Por que vocês fazem isso? Não sei. Eu dei o dom profético pros meus profetas. Eu dou visões e sonhos. Mas para Moisés, eu falo com ele face a face. Porque ele é o melhor líder da face da terra. E aquilo causou muita inveja e tudo aquilo. E por causa do seu extremo orgulho, ela foi ferida. Miriam ficou 7 dias afastada de todo o acampamento. Apesar disso, com o orgulho de Arão esmagado até o pó, ele veio a confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus. E ele suplicou pela sua irmã para que ela não morresse por causa dessa doença, dessa repugnante e mortal doença. E por isso, em resposta às orações de Moisés, Miriam foi curada da lepra. No livro, no capítulo que é para ser estudado nessa semana, vemos também o capítulo que é sobre Nadab e Abiú. O pai dele, Arão, ele sofreu certa calamidade, pois ele teve um problema de saúde e os seus filhos, Nadab e Abiú, acenderam incenso para acenderam incenso. E aí o que acontece? De forma profana, e eles morreram. Eles utilizaram o fogo profano, ao invés de utilizar o fogo sagrado, que vem de Deus. E por isso, Deus não gostou dessa atitude, ficou irado. E, com isso, jogou fogo dos céus e o fogo consumiu Nadab e Abiú e eles vieram a morrer. É isso aí, pronto. Porém, eles fizeram essa atitude, o quê? Bêbados. Encheram a cara e não conseguiram discernir o certo e o errado. Porque quando você tá bêbado, você não consegue fazer E isso. isso tudo veio de pequeno, porque Arão não soube educar os seus filhos. Permitiu que os seus filhos seguissem a sua própria vontade, não a vontade de Deus. A inveja de Miriam e Arão tiveram algumas consequências, como a lepra. Tenho certeza que isso deve ter sido horrível. Mas aqui no livro diz o seguinte: a inveja é uma das características mais satânicas que podem existir no coração humano. Foi a inveja que no princípio causou a discórdia no céu. E a condescendência com esse sentimento tem produzido males incalculáveis no mundo. A inveja é igual uma frase que eu vi em algum lugar que eu não sei aonde. Mas a inveja é um veneno que você toma. Não é bem isso. Mas é como se fosse o ódio e a mágoa. É alguma coisa que você toma, um veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas não é assim. Você invejando aquilo que o outro tem, não vai te levar a lugar nenhum. Se contente com o que você tem, seja feliz com o que você tem. Não precisa almejar coisas demais. Você tem aquilo que Deus concede e seja grato por isso. E eu tenho certeza que isso vai ser o suficiente para você. O rei do apelo, ele não pôde comparecer. É o Yuri. Então nós demos um apelinho básico. Bom, gente, é assim que a gente encerra o nosso vídeo dessa semana. Exatamente. Esperamos que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Isso. Se e você que venha a fazer e que venha a trazer esse ensinamento, alguma característica boa em sua vida. Isso aí. Que possa permanecer cada vez mais ao lado de Deus e aos seus ensinamentos. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, compartilhe com seus amigos para eles aprenderem também. Que coisa boa a gente compartilha, né? E se não fosse importante esse feedback, a gente não estaria falando isso aqui em todos os vídeos. Isso então aí. é muito importante. E não vai gastar o que? Nem 10 segundos. Só ali dar um likezinho, curtir. Coisa básica. E outra. Adicionar os favoritos. E outra, se você quiser se inscrever também, é só clicar aí embaixo desse bagulhinho que tá aí, inscreva-se. E que você vai receber todas as notificações quando a gente postar algum vídeo. E é isso. Esperamos você até o próximo vídeo.